tanta lista, gente, de tanta turma, tanta coisa que eu confesso que eu não sei. Não, Bruno, tá tudo certo agora. Tá tudo ok com você, Bruno. O povo tá atrasando por causa do trânsito, o trânsito da cama para a mesa da sala, do quarto. Enfim, vamos começar? Na aula passada, nós falamos sobre carga elétrica, eletrização por atrito, eletrização por contato. Vou fazer um resumo geral aqui do que a gente disse. Então, a menor carga que existe na natureza é a carga de um único elétron ou de um único próton. Professor, consegui gravar a última aula? Se eu conseguir, não, a gente não conseguiu gravar a última aula, não. O pessoal tentou gravar a aula, disse que deu erro, não saiu meu áudio. Tem um que saiu áudio, mas saiu tudo cortado. Hoje eu estou tentando gravar aqui. Não sei se vai dar certo, vai no teste. Acho que até aparece na tela de vocês aí, ó, gravando ali. Estou tentando gravar aqui, mas não é certeza, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Tomara que dê tudo certo, né? Eu acredito que vai dar tudo certo. Acredito que sim. Mas o importante é estar assistindo ao vivo, né? A aula é para aqueles que tiveram alguma dificuldade da internet no dia, a internet caiu, alguma coisa do tipo, mas a gente sabe que não é a maioria das pessoas, né? A gente sabe que a maioria não está assistindo a aula porque não quer mesmo. Não é porque não tem internet, não é porque... Não é por nada, não. É porque não quer acordar no horário, não quer assistir, e aí depois quer assistir a aula em outro horário. Bom, eu vou tentar gravar, mas... Enfim, não é certeza que dê certo. E uma outra questão é que se as pessoas perderem a aula, né? Vai no YouTube, o YouTube tem aula de porrada lá, de tudo que é assunto. Vai lá no YouTube, assiste, não tem nenhum problema, né? Não vai ser a minha aula, mas vai ser uma aula como qualquer outra aula. Enfim, estava falando sobre a aula passada. Então, a menor carga que existe é a carga de um elétron ou a carga de um próton, né? Que é chamado de carga elementar. A gente viu os processos de eletrização dos corpos. Eletrização dos corpos é aquele processo para o corpo ganhar ou perder elétrons. Ele nunca ganha ou perde prótons. Ele só ganha ou perde elétrons. Lembrando que elétron é negativo, próton é positivo. O nêutron não tem carga elétrica. Então, um corpo, quando ganha elétrons, ele fica eletrizado negativamente, e quando ele perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Então, só existe ganhar ou perder elétrons. Não existe como ganhar ou perder prótons, tá? Não, pelo menos, nos processos de eletrização. Existem outros processos para ganhar ou perder prótons, mas não é nos processos de eletrização. E são três processos de eletrização. Atrito e contato, a gente viu na aula passada. E para terminar esse assunto, a gente verá hoje a parte de indução. O atrito é quando você esfrega um corpo no outro, um fica positivo, o outro fica negativo. Um fica positivo porque perdeu elétrons, o outro fica negativo porque ganhou elétrons. Lembrando que se um perde 5.000 elétrons, o outro vai ganhar 5.000 elétrons. Sim, Ingrid, mando sim. Se vocês olharem lá no Google Classroom, o da aula passada está lá. O que for da aula de hoje, eu mando mais tarde também, tá bom? No fim do dia, às 12 horas lá, quando acabar a aula do segundo ano também, eu mando para vocês sem nenhum problema. Então, continuando. O atrito, você esfrega um corpo no outro. Um tem a tendência a ficar positivo, o outro tem a tendência a ficar negativo. Quem fica positivo é porque perdeu elétrons, quem fica negativo é porque ganhou elétrons. Se um perder 1.000 elétrons, o outro ganha 1.000 elétrons. Sempre assim. E no início, os dois corpos estão neutros. Já na eletrização por contato, você encosta um corpo no outro. Ou você liga um fio de um corpo para o outro. Você não atrita, você não esfrega. Você só encosta um no outro, ou você liga um fio de um para o outro. Quando você faz a eletrização por contato, pelo menos, um dos corpos tem que estar carregado. Ah, professor, pode os dois estarem carregados? Pode. Mas pelo menos um tem que estar carregado. Não pode os dois estarem neutros.
Por quê? Quando você encostar um corpo no outro, a tendência é eles dividirem a quantidade de cargas quando os corpos são iguais. E se você vai dividir a quantidade de cargas, se os dois estiverem neutros, não tem como dividir nada. É como dividir R$ 0 para várias pessoas. Todo mundo vai ganhar R$ 0. Só tem como dividir alguma coisa quando alguém, pelo menos um, tem dinheiro. Se todo mundo tiver sem dinheiro, não tem como a gente dividir. Então, no contato, a gente soma e divide as cargas pelos números de corpos. Se tiverem 2 corpos, a gente divide por 2. Se tiverem 3 corpos, a gente divide por 3. Se tiverem 4 corpos, a gente divide por 4 e assim por diante. Na lista tinha a questão desse exemplo, mais tarde a gente fala sobre isso. E vamos agora entrar no assunto da aula de hoje, que é o assunto da indução eletrostática ou simplesmente indução. A partir de agora, eu vou para o modo de apresentação dos slides. Como eu falei na aula passada, isso significa dizer que eu não tenho acesso a quem está pedindo para participar da aula. Porque lembra que a aula você tem que me pedir acesso para entrar, né? Então, a partir de agora, se você souber alguém que quer entrar na aula, tem que me falar aqui para eu poder dar acesso para a pessoa, tá? Porque a partir de agora, eu não tenho mais acesso à tela de permissão de dar entrada. Vamos lá, na indução. Na indução, um corpo tem que estar neutro e tem que estar um corpo carregado. O corpo neutro é chamado de induzido, então um neutro é chamado de induzido, ó, e o carregado é chamado de indutor. Isso aqui é nomenclatura, é nome, tem que decorar mesmo, tá? Então, sempre na indução tem 2 corpos. Um deles está neutro, que é o chamado de induzido, e um deles está carregado, que é chamado de indutor. O indutor e o induzido, sempre no final do processo, que eu vou explicar qual é o processo, eles ficam com cargas opostas. Tipo, se o indutor é positivo, aí no final do processo, o induzido ele fica negativo. Se o indutor é negativo, no final do processo, o induzido ele fica positivo. Sempre vão ficar com cargas de sinais opostos, sempre. Eu vou explicar como é que é o processo. Mas já adianto para vocês que sempre no final do processo, eles ficam com cargas de sinais opostos, tá? E não há contato. Um corpo não encosta no outro, um corpo não é esfregado no outro, não ocorre nenhum tipo de contato na indução. Como é que funciona a indução? Vamos lá. Você tem aqui em cima, ó, esse primeiro corpo, que ele está neutro. Professor, como é que esse corpo está neutro? Só estou vendo ali dentro dele várias cargas negativas e várias cargas positivas. Se você contar, você vai ver que tem 8 cargas negativas e que tem também 8 cargas positivas. Se tem 8 negativas e 8 positivas, ou seja, 8 elétrons e 8 prótons, ele é um corpo neutro. E um neutro a gente chama de induzido. Olha aqui do lado, ó. Um neutro a gente chama de induzido. Esse corpo aqui é o induzido. Aí você vai aproximar desse corpo neutro um corpo carregado. Perceba que esse bastão aqui, ó, ele está eletrizado, ele está carregado. Carregado negativamente nesse meu exemplo. Se ele está carregado negativamente, significa dizer que ele tem mais elétrons do que prótons. Não significa dizer que ele só tem prótons. Tá? Só significa dizer que ele tem mais prótons do que elétrons. Quando você aproxima esse corpo carregado, que é chamado de indutor, então o corpo carregado é chamado de indutor, é o nome dele. O nome do corpo neutro é induzido, o nome do corpo carregado é indutor. Quando você aproxima esse indutor do corpo que inicialmente está neutro, ocorre uma polarização das cargas. Professor, o que é uma polarização? O que é um corpo ficar polarizado? Ocorre uma separação. Perceba que do lado direito do corpo está mais negativo e do lado esquerdo do corpo está mais positivo. Mas não ocorreu um ganho de cargas. Eles ainda têm 8 cargas positivas e têm 8 cargas negativas. Então, um corpo polarizado, ele ainda é um corpo neutro. Então, quando você aproximou o corpo carregado do corpo que estava neutro, ele polarizou o outro corpo. Polarizar significa dizer
que ele separou em duas partes. Uma parte ficou positiva, outra parte ficou negativa. Então, essa expressão é muito usada quando você tem a separação de duas coisas. Por exemplo, nas eleições, a gente falou, nas eleições de 2018, que o Brasil ficou polarizado. De um lado, uma galera que pensava de uma maneira, e de outro lado, outra galera que pensava de uma outra maneira. Polarizar é separar. Então, a gente está separando as cargas positivas de um lado, as cargas negativas do outro. Beleza. Quando o corpo está polarizado, eu ligo um fio desse corpo até o chão. O nome desse fio é fio terra. Então, você liga um fio do corpo até o chão. A função desse fio que a gente liga até o chão, até a terra, é deixar com que os elétrons que estão sobrando nessa região que ele foi ligado, ou nessa região A. Se você olhar nessa região A, está sobrando elétrons, ó, desse lado direito. Aí ele vai escoar, ele vai descer elétrons do corpo para o chão. O corpo vai perder elétrons, ele perde cargas negativas, então é porque ele fica com mais cargas positivas. Então perceba que o indutor, no início ele estava negativo, ó, negativo, e no final o induzido ele fica positivo, porque é a regra da indução, ó. A regra da indução é que o indutor e o indutor é o que está carregado, o induzido é o que vai ficar carregado, ele está neutro, ele vai ficar carregado. A regra me diz que sempre no final do processo, eles terão cargas de sinais opostos. Se o carregado está negativo, o induzido fica positivo, e vice-versa. Vou fazer mais exemplos, tá bom? Calma aí que eu vou fazer mais exemplos, porque eu sei que nem todo mundo entendeu. Então, vou fazer agora com o corpo inicialmente carregado positivamente, porque a gente fez com o carregado negativamente. Agora, esquece essa primeira figura, olha só para a segunda figura agora, tá? Então, esquece, ó, essa primeira figura, olha só para a segunda. Vamos lá. O indutor agora, ele está começando carregado positivamente. Então, ó, indutor é o corpo A, ele está carregado positivamente. Como é que um corpo, professor, é carregado positivamente? É quando ele perde elétrons. Não é que ele só tem prótons, não, tá? É porque ele perdeu elétrons, por isso que está carregado positivamente. Aí você aproxima o indutor, que é o corpo A, do corpo induzido, que é o corpo B. O induzido, ele começa neutro. O que é um corpo neutro, professor? É aquele corpo que tem a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas. Quando você aproxima, ocorre uma polarização no corpo B. Então, o corpo B, ele fica polarizado. Perceba que de um lado dele fica mais positivo e do outro ficou mais negativo. Professor, mas agora ficou contrário à primeira figura. Se você olhar, ó, professor, vou botar uma seta grande aqui, na primeira figura, o lado esquerdo ficou positivo e o lado direito ficou negativo. Agora, no corpo B, professor, ficou contrário. O lado esquerdo está negativo e o lado direito está positivo. Por que ficou contrário agora, professor? Por quê? Esse daqui é negativo. Quando eu aproximo do corpo neutro, ele expulsa as negativas. Então, as negativas vão para o outro lado. Esse daqui, ele é positivo. Quando eu aproximo do corpo B, ele puxa as negativas. Porque lembra que positivo próximo de negativo, ele se atrai, que é o princípio da atração. E negativo próximo de negativo, eles se repelem, que é o princípio da repulsão. Então, o corpo B, desse lado esquerdo ficou negativo e do lado direito ficou positivo. Aí você liga um fio do corpo B até o chão, que nesse caso aí foi representado pela mão da pessoa. A mão da pessoa pode fazer o papel do fio, porque o corpo humano, ele conduz cargas elétricas. Não é o ideal, né? Porque quando cargas elétricas participam do seu corpo, você sente a sensação de choque. Então, obviamente, o ideal não é você botar sua mão. O ideal é você colocar um fio. Aí você coloca um fio nesse corpo B, ligado até o chão. Que nesse caso, o fio foi representado pelo braço da pessoa. Como esse lado que o fio foi ligado está mais positivo,
O fio vai fazer subir elétrons do chão para o corpo. Se subir elétrons, vai ficar o corpo B com mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, perceba que o corpo A está positivo e o corpo B, no fim do processo, ficou negativo. Então, sempre o indutor e o induzido vão ficar com cargas de sinais opostos. Sempre, sempre, sempre. Professor, você pode me dar mais um exemplo disso aí? Posso. Vou dar mais um exemplo. Vamos lá. Primeiro passo. Vou fazer com bastante calma. Quem não entender agora, pergunta de novo, tá? Que essa figura aqui está com bastante calma. Primeiro passo. O corpo neutro. Esse corpo neutro, ele é chamado de induzido. Então, o que é um corpo neutro, professor? É um corpo que não tem cargas elétricas sobrando. Então, ele não tem sobrando nem positivos, nem negativos. Então, primeiro você pega um corpo neutro. É o primeiro passo. E você aproxima um corpo carregado, tá? Então, a carga só é expelida se tiver o fio terra. Sim, João. Se não tiver o fio por onde as cargas possam descer ou subirem, não tem como você eletrizar o corpo. A gente vai entender bem isso agora, tá, João? Fica de olho aí. Se você ficar com dúvida ainda, João, você pergunta de novo. Então, no primeiro passo, você pega o corpo neutro, que é chamado de induzido, e você pega o corpo carregado, também chamado de corpo indutor. Então, você tem o induzido e o indutor. O indutor, ele tem que estar obrigatoriamente carregado ou eletrizado. Nesse caso aqui, ele está eletrizado positivamente. Ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Ele até pode ter algumas negativas aqui, ó, gente. Ele pode ter negativas, só que ele tem mais positivas do que negativas, tá? Então, não é que ele não tem cargas positivas, ou, desculpa, negativas. Ele tem cargas negativas. A única questão é que ele tem mais positivas do que negativas. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a polarização. Quando você aproximou, o corpo que está neutro, ele separa as cargas. De um lado, fica mais cargas negativas, do outro lado, fica mais cargas positivas. Professor, como é que é o seu lado vai ficar mais positivas e o lado vai ficar mais negativo? Se o corpo aqui, ó, o eletrizado está positivo, ele vai puxar as negativas. Então, essa parte aqui, que está próximo desse corpo positivo, se ele vai puxar as cargas negativas, essa parte vai ficar negativa. O outro lado vai ficar positivo. Isso aqui é o que a gente chama de polarizar. O corpo ficou polarizado. Então, ó, esse corpo, ele está polarizado. Um corpo polarizado, ele ainda é neutro. Ele ainda está neutro, mas houve uma separação das cargas. Aí você liga agora um fio, chamado de fio terra, que é um fio que liga do corpo até o chão. Esse lado direito, onde o fio foi ligado, está sobrando prótons, tem muito próton sobrando. Só que não pode descer prótons, só pode subir ou descer elétrons. Se esse lado que ele foi ligado, vou chamar aqui de lado A, se esse lado que ele foi ligado, lado A, está sobrando prótons, vai subir elétrons do chão, que é da Terra, para o corpo. Então, vai subir elétrons. Quando subir alguma quantidade de elétrons, não importa qual, agora o corpo vai ficar, por exemplo, com 8 elétrons e os 4 prótons que ele já tinha. Os prótons não sumiram. Os prótons ficam aqui, ó. Os 4 prótons que ele já tinha. Só que agora ele tem 8 negativos e apenas 4 positivos. Então, significa dizer que ele tem mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, a gente fala que o corpo ficou polarizado, ficou carregado negativamente, porque ele ficou com mais cargas negativas do que com cargas positivas. Então, resumindo de novo lá do início, ó, vou voltar lá do início. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vou falar mais uma vez que eu sei que não é fácil de entender você estando de longe e eu da minha casa, sem eu poder estar desenhando do ladinho de vocês. Vamos lá, de novo. Primeira coisa que a gente faz é pegar um corpo neutro. O que é um corpo neutro? É um corpo que não tem cargas elétricas sobrando.
Nem tem carga elétrica sobrando positiva, nem tem carga elétrica sobrando negativa. Ele está neutro. Esse corpo neutro ele é chamado de induzido. E aí você aproxima desse corpo neutro um corpo carregado, um corpo eletrizado, chamado de indutor. Então, o corpo eletrizado, o corpo carregado é chamado de indutor. Nesse caso, o meu corpo está carregado positivamente. Significa dizer que ele tem mais prótons do que elétrons. Quando você se aproxima, as cargas que tem no corpo neutro, ele vai polarizar, ele vai separar. As cargas negativas ficam de um lado, as cargas positivas do outro. Por quê? Como esse aqui é positivo, as cargas negativas desse corpo neutro, eles são atraídas, eles são puxadas para perto desse outro lado. Então, você vai ter uma polarização, uma separação. O corpo ficou polarizado. O próximo passo é você ligar um fio desse corpo neutro, que está polarizado. Perceba que polarizado não está carregado ainda, porque ele tem 4 negativas e 4. Então, ele ainda é um corpo neutro. Só que ele é um neutro polarizado. Ele é um neutro onde as suas cargas foram separadas. Aí você liga um fio desse corpo até o chão. O nome desse fio é fio terra. Esse fio, ele serve para fazer com que o lado que ele foi ligado seja neutralizado. Esse lado que ele foi ligado tem mais cargas positivas. Para ser neutralizado, tem que subir cargas negativas. Então, vai subir as cargas negativas do chão para o corpo através do fio. Então, respondendo aquela pergunta de João Vitor, João, se não tivesse esse fio, João, não tinha como esse corpo neutro ganhar cargas elétricas. O corpo neutro só ficaria polarizado, só ficaria separado as cargas, mas ainda seria um corpo neutro. E o processo a gente quer fazer com que ele ganhe cargas elétricas. Então, você liga o fio, como esse lado que foi ligado está mais positivo, vai subir elétrons. Não importa quantos elétrons subam. Vamos supor que só subiram 2 elétrons. Significa agora que ele tem 6 negativas, né? Porque já tinha 4 negativas. Se subiu 2, ele agora tem 6 cargas negativas. E ele tinha antes 4 cargas positivas, né? Porque as cargas positivas não sumiram. Ele ainda tem 4 cargas positivas. Só que agora ele tem mais negativo do que positivo. Então, a gente fala que o corpo ficou carregado negativamente, porque ele ficou com mais cargas negativas do que com cargas positivas. Esse é o processo da indução. Bom, o fio terra, ele é ligado sempre no corpo que inicialmente está neutro. Sempre, sempre, sempre. E é ele que faz o caminho para fazer com que as cargas elétricas possam subir ou descer pelo corpo. João está perguntando, essa polarização, por acaso, pode ser comparado à magnetização? Se for o caso de não ter o fio terra? Não, João. Magnetização é uma outra coisa, é devido aos spins dos elétrons, não tem nada a ver com esse processo aqui que a gente está fazendo agora, tá? Magnetização é um outro, magnetismo é um outro assunto, tá bom? Não é... As pessoas confundem muito porque pensam no polo norte repele, polo sul repele, polo norte, polo sul atrai, mas não é nada a ver com isso aqui não, tá? Fale, Luana. Ok. Então, olha esse corpo aí, ó. Ele está carregado negativamente. Significa dizer que ele tem mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, ele está carregado negativamente. Aí você liga o fio. Então, se ele está carregado negativamente, você ligou o fio, você vai fazer com que esses elétrons que estão sobrando desçam do corpo para a Terra. Ele vai fazer os elétrons descerem. Já se você pega agora um corpo positivo e liga o fio terra, ele vai fazer com que suba elétrons. Quando o corpo é negativo, desce elétrons. Quando o corpo é positivo, então quando é negativo, e você ligou o fio, os elétrons que estão no corpo, eles descem. Quando o corpo está sobrando elétrons, pelo fio fazer descer elétrons. Quando o corpo é positivo e você ligou o fio, não vai descer positivo, porque não tem como descer positivo. Vai subir as cargas negativas.
só pode subir ou descer elétrons, não pode subir ou descer prótons. Então, se o corpo está carregado positivamente, ele vai atrair os elétrons do chão para ele. Se o corpo está carregado negativamente, está sobrando elétrons, ele vai fazer os elétrons saírem do corpo para o chão. E tem sempre que ter esse fio. É por esse motivo que caminhão de gasolina, caminhão no geral, tem umas correntes que ficam arrastando pelo chão na hora de abastecer, na hora que estão andando. Porque durante a viagem, com atrito com o ar, vai acumulando cargas elétricas na carroceria do caminhão. Se por um acaso tiver uma faíscazinha, pode acabar pegando fogo. Então, a gente bota essas correntes que ligam o caminhão até o chão para poder descarregar. É o mesmo motivo do chuveiro elétrico ter que ter uma coisa chamada de aterramento. O aterramento nada mais é do que o fio terra. É ligar um fio do aparelho até o chão. Por quê? Se estiver sobrando cargas elétricas, você não toma um choque. Perceba que, às vezes, alguns chuveiros elétricos, eles são ligados de uma maneira não ideal, que quando você toca na partezinha, na maçanetazinha que abre o chuveiro, né? Não sei como é que chama, agora esqueci, deu branco. Quando você vai abrir o chuveiro, você toma um choque. Se o corpo, você tomou um choque, é porque estava sobrando cargas elétricas naquele corpo. Aí ele passou pelo seu corpo, e quando as cargas elétricas passam pelo nosso corpo, nós temos uma sensação de choque. Se você tivesse ligado da maneira certinha, com fio terra, com aterramento, tudo bonitinho, você não levaria aquele choque. É por isso que avião também, quando ele vai pousar, você tem aquele procedimento de primeiro fazer algumas coisas. Uma das coisas que eles fazem quando o avião pousa é descarregar o avião. Descarregar no sentido de as cargas elétricas estão acumuladas na sua carroceria, eles botam um fio para poder escoar para o chão, para poder diluir, entre aspas, essas cargas elétricas e as pessoas não tomarem choque se tomar e encostar na carroceria do avião, pelo lado de fora, né? Pelo lado de dentro você não vai tomar porque não está em contato com o lado de fora. Mais um exemplo aqui de neutralização por indução, porque eu sei que esse é o mais complicadinho. Professor, quando o corpo está carregado positivamente, a quantidade de elétrons que vai subir pelo fio terra tem que ser a mesma quantidade de prótons que o corpo tem? Não, Reison. Nesse assunto aqui de eletrização por indução, a gente não importa a quantidade de que sobe ou que perde de elétrons. Se vai subir 5 elétrons, se vai descer 5 elétrons, se vai subir 8 elétrons, se vai descer 8 elétrons, não importa. O que importa é que pelo menos um elétron suba e que pelo menos um elétron desça. Um dos dois. Porque se no início eu tenho 5 positivos e 5 negativos, se desceu um elétron e já ficou 4 elétrons agora, eu já tenho agora mais positivos do que negativos. Se subir um elétron, agora eu tenho 6 elétrons e 5 prótons, já tem mais negativo do que positivo. Nesse assunto, Reison, não tem conta. Só importa dizer para a gente que subiu ou desceu elétrons. E que você entenda que não pode subir ou descer prótons. Só pode subir ou descer elétrons. E sobe ou desce como? Desce pelo fio que é chamado de fio terra, que é o fio que liga do corpo neutro até o chão. Então, aqui eu tenho mais um exemplo. Eu tenho um corpo indutor, que é o corpo A, e 2 corpos neutros agora. Ali eu tinha feito só de um, né? Agora eu vou fazer com 2. 2 corpos neutros. Lembrando que os neutros são chamados de induzidos, induzidos, e o indutor é o corpo eletrizado, é o corpo carregado. Então, o primeiro passo é você aproximar o indutor, que é aquele corpo que está carregado, indutor, dos corpos que estão neutros, que são os induzidos. Então, você aproximou o indutor dos induzidos. Quando você aproxima, você tem uma migração, você tem uma separação das cargas elétricas. Um lado fica mais negativo, o outro lado fica mais positivo. E agora, essa polarização ocorre nos extremos dos corpos. Então, esse meinho aqui tem a mesma quantidade. Agora, esse extremo aqui tem mais negativo e esse outro extremo aqui tem mais positivo. Aí você agora liga um fio. Quando você liga um fio ou simplesmente separa os corpos, você tem um corpo B que vai estar mais negativo
e o outro corpo P2 vai estar mais positivo. Nesse caso, nem precisou do fio terra. Nem precisou do fio terra, porque como tinha dois corpos, o momento que você separou eles, um ficou mais negativo e o outro ficou mais positivo. Nem precisou agora do fio terra para subir ou descer elétrons, porque houve uma separação nos corpos. Então, se você aproximar agora ele de novo e tocar, eles vão ficar neutros de novo, tá? Só lembrando uma coisinha que eu falei na aula passada e que eu não expliquei muito bem, que é como um corpo neutro, ele é atraído por um corpo carregado. Se a gente voltar para esse slide aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Tem um slide aqui que eu falo para vocês, aqui, que corpos de mesmo sinal se repelem, de sinais opostos se atraem. Aí eu tinha botado uma observação assim na aula passada, ó. Observação. Um corpo carregado pode atrair um corpo neutro, porém jamais repelir. Aí eu falei, gente, essa informação aí aguenta, porque vocês não vão entender agora o motivo, mas eu vou explicar na próxima aula o porquê do motivo. Vamos entender agora porque um corpo neutro ele é atraído por um corpo carregado, seja carregado positivamente ou seja carregado negativamente. Vamos entender aqui. Vamos lá. Você pega aqui um corpo eletrizado, que é o corpo A, e você pega um corpo neutro, que é o corpo B. Houve uma polarização, ele está polarizado. Um lado dele está mais negativo, o outro lado dele está mais positivo. Mas perceba, ele tem 4 negativas e ele tem 4 positivas. Então, ele ainda é um corpo neutro. Perceba que o lado negativo, ele tem uma força F1 e o lado positivo ele tem uma força F2. A força F1 é uma força de atração, porque positivo, que é o corpo A, próximo desse lado esquerdo, que é negativo, atrai. Agora, o outro lado, o lado direito, ele é positivo. E ele tem uma força F2, que é uma força de repulsão, está separando, ele afasta. Sim, professor. Se está puxando, que é atração, e está separando, que é repulsão, ao mesmo tempo, por que então um corpo neutro que está polarizado, ele é atraído? Porque a força F1, ela é maior do que a força F2. Por quê, professor? Porque a força, a gente vai ver que ela é inversamente proporcional à distância. Perceba que a distância do lado esquerdo até o corpo A, ela é menor do que a distância do lado direito até o corpo A. Logo, se a distância aumenta, a força diminui. Se a distância diminui, a força aumenta. Então, a força 1, que é a força de atração, ela é maior do que a força 2, que é a força de repulsão. Por que ocorre uma atração e uma repulsão ao mesmo tempo, professor? Porque o lado dele negativo é atraído, porque negativo com positivo atrai, e um lado dele que é positivo é repelido, porque positivo com positivo repele. Então, ocorre uma atração e ocorre uma repulsão. Só que a atração ela é mais forte do que a repulsão. Por isso, o corpo B ele vai ser puxado em direção ao A, porque a força de atração é maior do que a força de repulsão. Tá certo? Mais um exemplo aqui de novo. Ó. Você tem um eletroscópio, que é um instrumento que a gente pode ver se o corpo tem ou não cargas elétricas. Você aproxima esse corpo A, carregado positivamente, desse corpo B, que é a bolinha, e você vai fazer com que as cargas elétricas negativas se concentrem aqui em cima e as cargas elétricas positivas se concentrem aqui embaixo. Então, a parte de baixo abre, porque as duas partezinhas de baixo têm cargas positivas. E positivo com positivo, a gente sabe que se repele. Então, a gente sabe que esse corpo está carregado. A gente não sabe dizer qual é a carga, porque na natureza não tem como saber se está carregado positivamente ou negativamente só olhando. Só de olhar, eu não sei se ele está positivo ou negativo, mas eu sei que ele está carregado. Tá? Aqui era mais um exemplo do ladinho, como é que você monta o eletroscópio de folha, caso você queira fazer na sua casa. É só você pegar uma bolinha e revestir ela com papel alumínio. Ó. Pega essa bolinha aqui, reveste ela a bolinha com papel alumínio, bota um fiozinho e bota 2 folhinhas de papel alumínio aqui.
Aí você bota uma rolha, aquelas rolhas que tem vinho, pega uma garrafa, por exemplo, de leite de coco, bota essa rolha na garrafa, passa o fio e você pega, por exemplo, isso aqui, ó, você pode substituir pelo seu pente. Aí você esfrega o pente de cabelo na cabeça e aproxima o pente dessa bolinha aqui, ó, dessa bolinha, vou chamar de bolinha A. E aí você vai ver esse efeito aqui, ó, das lâminas que estão embaixo se abrirem. Depois dá uma pesquisada no Google, eletroscópio de folhas. É bem fácil de fazer. Bem fácil mesmo. Só precisa de uma rolha, de uma garrafinha de leite de coco, um fio e papel alumínio. Uma rolha, garrafa de leite de coco, um fio e alumínio. Papel alumínio. É bem fácil de fazer. Depois que tiver curiosidade e quiser fazer esse experimento, você faz. Aí você vê que a folha está juntinha assim no início, ó. Aí depois as folhas se separam assim, ó, quando se aproxima o pente, porque o pente está eletrizado. Essa questão aqui a gente fez na aula passada. Essa questão aqui também a gente fez na aula passada. Aqui, acabou da aula passada, tá? Isso aqui era o fim do slide da aula passada. Vou abrir o slide da aula de hoje. Mas antes de abrir o slide da aula de hoje, eu vou agora para a parte das questões que pediram. Que pediram a questão 5, 8, 10 e 13. Tá? Esse instrumento aqui, a gente, é chamado de gerador de Van de Graaff. Não sei se vocês já viram aquelas figuras famosas, as pessoas tocam a mão na bola e o cabelo arrepia. Isso é chamado de gerador de Van de Graaff. Esse gerador acumula cargas elétricas aqui. E quando você toca, essas cargas elétricas passam para o seu cabelo. Como o seu cabelo é bem levinho, seu cabelo começa um cabelo repelir o outro e ele começa a suspender. Aí fica com essa figura do cabelo suspendido, tá? Mas toma cuidado em fazer isso, porque isso deve ser feito, né, em locais corretos, que tem a quantidade de carga elétrica correta, para você não tomar um choque suficientemente grande que você possa vir a falecer. Porque eu gostaria de lembrar para vocês que todo o nosso corpo, as nossas movimentos musculares, eles são passados por impulsos elétricos. Então, se você tomar uma carga elétrica muito grande, você pode acabar com que o seu coração comece a parar de bater. Por quê? Porque o seu coração, quando bate, ele está batendo e ele sabe que ele tem que bater porque as informações são passadas por impulsos elétricos. Se você tomar uma carga elétrica muito forte, você pode perder esses impulsos, tá? Então, seu coração pode ficar numa arritmia, né? Tem uma parada cardíaca e você vir a falecer. Então, antes de passar para o outro slide, porque esse aqui é o slide da aula passada, eu irei para a nossa lista. Vamos lá. Deixa eu projetar a lista aqui para vocês não precisarem pegar. Mas é bom pegar, tá, gente? Porque você pegando o seu, você... Vamos lá. Eu não vou fazer todas, até porque tem muita gente que me disse aí que não fez. E eu vou deixar vocês fazerem, tá bom? Vou corrigir só as que a galera já teve dúvida na hora de fazer. Por exemplo, essa questão 5. Vamos tentar fazer juntos aqui. Vocês conseguem ver aí a projeção da questão? Como é que está aí? Vocês conseguem ver a projeção da questão? No meu aqui ela está aparecendo. Não sei, está aparecendo? Pronto, vamos lá. Então, questão 5. Tem-se uma pequena esfera eletricamente carregada, pendurada por um fio isolante. Então, ele está falando que a esfera está carregada. Só que eu não sei, se eu der um zoom, João, eu acho que vocês vão perder uma parte da questão aí. Tá? Eu acho que vocês vão perder uma questão. Aí, ó, se eu der um zoom demais, vocês perdem a questão, tá vendo? Eu não posso dar um zoom muito grande, não. Mas no seu computador você acha que pode dar zoom aí. Então, a esfera ela está carregada, tá? Não fala se ela está carregada positivamente ou se ela está carregada negativamente. Só fala que ela está carregada. Ao aproximar o bastão X, a esfera é atraída. Então, quando ele aproximou o bastão X, ela atraiu. Significa dizer, então, que o bastão X ele está carregado de uma carga diferente da esfera E. Por quê, professor? Porque, gente, Vixe, mexi em coisa aqui errada. Como é que eu volto aqui? Espera aí que eu mexi aqui em alguma coisa que eu não devia.
E para mim ficou sem aparecer aqui. Peraí, viu, gente? Mexi em alguma coisa que eu não devia ter mexido. Pronto, voltei aqui. Então, o bastão X e a esfera E foram atraídos. E Sara já falou corretamente, os opostos se atraem. Isso mesmo, Sara. Agora, eu não sei, Sara, se o X é positivo e o E é negativo, ou se o X é negativo e o E é positivo. Mas eu sei que os opostos se atraem. Então, X e E têm que ter cargas opostas. E quando ele retira o X e aproxima o bastão Y, ele percebe que o bastão Y ele foi repelido pela esfera E. Se repeliu, o bastão Y e a esfera E têm cargas elétricas iguais. Ou os dois negativos, ou os dois são positivos. Então, agora, eu vou procurar uma resposta onde os dois sejam positivos, do Y e do E, ou os dois sejam negativos. Então, bora lá. Ó. Y, que está aqui, e E, que está aqui. Então, primeiro, letra A. O E é positivo e o Y é negativo. Não pode. Porque se positivo e negativo são opostos e se atraem. A B também, ó, é positivo e negativo. Não pode. A C, negativo e positivo. Não pode. A D, negativo e positivo. Não pode. Só sobra, então, gente, a letra E. Porque na letra E, a esfera E é positiva e o bastão Y é positivo. Positivo com positivo repele. Aí você agora olha para o X. Em relação ao X, a esfera E tem que ter carga oposta. Se a esfera E é positiva, então o bastão X tem que ser negativo. Por isso que só podemos marcar a letra E. Então, quem pediu a questão 5 aí, agora entende por que letra E. Pediram também a questão 8. Duas pequenas esferas idênticas possuem carga mais Q e menos 3Q. Ao serem colocadas em contato, qual é a carga que elas passam a ter? Essa é bem facinho, ó. Você vai somar as cargas e dividir pelo número de corpos. Então, você vai somar Q. Agora, como é que eu faço para escrever aqui no PDF? Deixa eu ver. Como é que eu faço para escrever no PDF? Espera aí, gente, eu estou tentando achar uma canetinha aqui para escrever no PDF. Bom, não tenho essa canetinha. O que eu vou fazer, então? Eu vou lá para o slide, que é onde eu tenho canetinha, e vou projetar aqui a tela do slide, para que vocês possam ver. O Paint também funciona. Deixa eu projetar aqui a tela do Paint. Eu acho que vai ser mais rápido do que do PowerPoint. Então, vamos lá. Ele fala que uma das cargas é Q positivo. Então, uma das cargas é Q positivo, um dos corpos. E o outro corpo é 3Q negativo. O outro corpo é 3Q negativo. E aí você encosta um no outro. Lembrando que pode ser encostar realmente ou pode se aproximar. Então, você soma as cargas, Q positivo mais menos 3Q negativo e divide pelo número de corpos. Como aqui eu tenho um corpo A e um corpo B, que são dois corpos, você vai dividir por 2. Mais com menos na matemática dá menos. Então, fica Q menos 3Q dividido por 2. Q menos 3Q dá menos 2Q. Menos 2Q dividido por 2, você corta esse 2 com esse 2, a resposta dá menos 1Q, ou simplesmente menos Q, porque esse 1 na frente, ele não precisa aparecer. Então, por isso
que a resposta é letra C. Parabéns aí quem falou letra C, tá? É por esse motivo que a resposta é letra C. Então, essa era bem fácil, a questão 8. Quem sentir dificuldade nela, gente, depois pega o slide, tem uma questão feita no slide, que é igualzinha essa 8 aí. Aí temos a 10. A 10 é praticamente igual a 8, tá? Bem parecida com a 8. Há 4 esferas idênticas. Uma carregada eletricamente com a carga Q e as outras neutras. Colocando e contado separadamente a esfera carregada com as outras neutras, qual será a carga no final? Então, é bem parecida com essa de novo. Ó. Vou fazer aqui para vocês. Deixa eu projetar de novo o Paint. Mas é praticamente uma repetição do que a gente acabou de fazer na outra ali. Quem entendeu essa outra, entende essa. Por isso que é importante fazer a atividade. Então, vamos lá. Tem 4 esferas. Então, tem uma esfera aqui, tem outra esfera aqui, tem outra esfera aqui, tem outra esfera aqui. Mas uma dessas esferas tem a carga Q. Uma tem a carga Q. As outras estão neutras. As outras não têm carga. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aproximar e tocar separadamente as esferas A com a B, com a C, com a D. Então, primeiro, A com B. Vai ficar Q da carga de A mais 0 da carga de B, porque B não tem carga, e dividir por 2, porque ele ligou 2 corpos. Ele não falou que ligou os 4 ao mesmo tempo. Ele falou que ligou cada uma separadamente. Então, quando você faz isso, fica Q dividido por 2. Então, o corpo A, que antes a carga dele era Q, a carga do corpo A agora é Q dividido por 2. Aí agora, ele liga o corpo A no corpo C, que está neutro. Agora, o corpo A no corpo C. Então, fica Q sobre 2 do corpo A, mais 0 do corpo C, porque o corpo C está neutro, dividido por 2. Então, fica Q sobre 2, dividido por 2. Conserva a primeira, que é Q sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 2. Então, fica Q em cima, porque Q vezes 1 é Q, e embaixo fica 4, porque 2 vezes 2 é 4. Então, o corpo A, que agora tinha Q sobre 2, o corpo A agora tem Q sobre 4. E você vai encostar agora na última esfera, que é a esfera D, que ele também fala que está neutra. Então, é Q sobre 4 mais 0 dividido por 2. Então, fica Q sobre 4 dividido por 2. De novo, conserva a primeira, que é Q sobre 4, e multiplica pelo inverso de 2, que é 1 sobre 2. Por isso que a resposta é Q sobre 8. Então, ela é bem parecida com a outra questão. É só fazer a conta de divisão. Então, a resposta é Q sobre 8, que é a letra B. A resposta é Q sobre 8, que é a letra B. E a última questão que pediram, que é a questão de número 13. Deixa eu projetar a lista de novo. De novo, gente, é a mesma questão que eu acabei de fazer, da 8, da 10 e da 13. Vou fazer essa de cabeça por aqui, tá? Nem vou pular não, porque é coisa que não dá pra gente fazer de cabeça. Um aluno tem 4 esferas idênticas, A, B, C e D. As cargas são, respectivamente. Respectivamente significa dizer na ordem, em seguida. Então, a carga A é menos 2Q, a carga B é 4Q, a carga C é 3Q, a carga D é 6Q. A esfera A é colocada em contato com a esfera B e a seguir com a esfera C e com a esfera D. Ao final do processo, a esfera A estará carregada com qual carga? Então, a esfera A foi colocada em contato com a esfera B e a seguir com a C e com a D. Então, primeiro, a A foi colocada em contato com a B. Então, é menos 2Q mais 4Q
Então, você pega ó, esse menos 2Q e soma com 4Q. E divide por 2, que vai ficar 2Q. Aí, a seguir, com as esferas C e D. Então, ficou esse Q, que a esfera A tem agora, somada com as cargas 3Q e 6Q. Oi, Bruno. As ondas podem fazer processos parecidos com esse, tendo em vista as doenças cancerígenas causadas pelas ondas de ionização. Bruno, ondas é uma outra coisa completamente diferente desse assunto. Tem nada a ver com o processo de eletrização, tá? Então, ondas eletromagnéticas podem sim provocar câncer, mas não tem nada a ver com esse assunto daqui, tá certo? Tem nada a ver. Elas podem sim provocar células cancerígenas. É por isso que você ficar exposto ao sol por muito tempo, você adquire câncer de pele, porque as ondas eletromagnéticas, elas interferem lá nas células, porém, isso não tem nada a ver com o nosso processo daqui, tá bom? Então, não vamos falar muito disso não, porque não é nosso assunto da agora. Então, menos 2Q mais 4Q fica 2Q. 2Q dividido por 2 fica Q. Então, a esfera A fica com a carga Q. Aí, depois, ela foi colocada em contato com a esfera C. Então, fica o Q do A com a esfera C, que é 3Q. Então, fica Q mais 3Q, que fica 4Q, dividido por 2, fica 2Q para a esfera A. Aí, agora, a esfera A, que tem a carga 2Q, foi colocada em contato com a esfera B, que tem a carga 6Q. Então, 2Q mais 6Q fica 8Q. 8Q dividido por 2 fica 4Q. Por isso que é a letra B. Tá? Então, se você fazer cada uma separadamente, faz o A com a B, aí vai dar uma resposta, que nem a gente fez na outra. Faz o A com a B, vai dar uma resposta. Aí depois faz o A com a C, aí vai dar uma resposta. Aí depois faz o A com a D. Tem que fazer 3 continhas separadamente. Tá? Tem que fazer 3 continhas separadamente. Quem não fez a lista, depois pega para fazer. Tá? E eu vou agora projetar a nossa aula, que deveria ter sido a aula de hoje, que eu não projetei antes, porque na aula passada ficou faltando falar disso daqui. Fale, Samara. Ah, entendi. Falou que entendeu. Tá, tudo bem. Beleza. Então, o assunto da sala de hoje, né, na verdade, é a parte de eletrostática, continuando a parte de força elétrica e campo elétrico. Provavelmente, eu não vou conseguir falar de tudo. Então, vamos ver até onde eu consigo chegar, mas não se preocupe. Assim como na aula passada, o que eu não acabar na aula de hoje, eu falo para vocês na aula da semana que vem. Porque a gente só tem mais 30 minutos de aula, né? Então, se eu chegar aqui e acabar a força elétrica tudinho, já está ótimo. Vamos lá. Então, eu botei uma piadinha aí no início do que adianta estudar física se você não respeita a lei da nossa atração. Então, vamos calcular agora como é que faz. E, Samara, agora não dá mais não. Já fechei tudo lá. Fica para a próxima aula, tá certo? E perguntei, pessoal, quais são as que a gente tem dúvida? Tá? Mas na próxima aula você me lembra que eu faço. Tá? Mas agora eu já fechei tudo aqui, já abri esse slide. Vamos continuar aqui. Se você não respeita a nossa lei da atração. O que acontece? As cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Então, positivo próximo de positivo, ela repele, assim como negativo próximo de negativo também repele. Tá? E carga positiva próximo de carga negativa se atrai. O nome desse princípio é princípio da atração. A gente só estudou ele na aula passada qualitativamente. A gente só estudou sobre ele. Agora a gente vai calcular o tanto que um corpo repele e o tanto que um corpo atrai. Quantitativamente. A gente vai quantizar isso. Vai calcular. Então, vai falar sobre força elétrica. Força elétrica também é conhecida como lei de Coulomb. Então, tem livros que o nome do assunto vai ser força elétrica
Tem livros que o nome do assunto vai ser Lei de Coulomb. Tanto faz um nome ou outro. Significa a mesma coisa. Coulomb foi esse senhor aí do lado, ó, nessa imagem, que em 1785 ele descobriu experimentalmente essa lei, que ganhou o nome de Lei de Coulomb, que é a lei que vai nos dar como é que a gente calcula a força elétrica. Como é que ele fez isso, professor? Ele fez isso com uma coisa chamada balança de torção. Ele inventou essa balança de torção aí, que mais para frente eu falo para vocês como é que ela funciona. Mas foi ele que inventou. Para poder estudar a lei de Coulomb, a gente vai fazer algumas considerações. A gente vai considerar sempre as cargas em repouso e sempre as cargas pontiformes. Considerar que as cargas estão em repouso é fácil. Significa dizer que elas não estão em movimento, elas estão paradas. E considerar que as cargas são pontiformes significa que todas as carguinhas estão em um único ponto do corpo. Então, pontiforme significa em forma de ponto. Pontiforme, forma de ponto. Sara está dizendo aqui, professor, a primeira lista que vem uma lista que o senhor passou no WhatsApp. Tem bastantes iguais a essa, mas ainda tem algumas questões que não foram corrigidas. Ok, Sara. Então, me passa depois, você tem no WhatsApp? Me passa depois, então, quais são as questões que não estão corrigidas da primeira lista. Dá uma comparada entre uma e outra. Vê as questões que não estão corrigidas da primeira lista, Sara. E me fala, que aí eu passo para vocês o gabarito. Eu posto lá no Google Classroom, tá? Aí eu passo para vocês o gabarito da outra lista, só das questões que são diferentes. Tem algumas questões que são iguais e outras são diferentes. Talvez seja não sei quantas iguais, quantas diferentes, porque eu não lembro. Eu perdi, na verdade, verdadeira, gente. Por que eu passei essa outra lista? Porque eu perdi a primeira. Eu não faço ideia de como ou onde está essa lista no meu computador. Procurei no e-mail, procurei nas minhas pastas e eu não achei. Por isso que eu fiz a segunda. Aí, por isso que eu botei lá naquela coisa lá, gente, tem algumas questões parecidas, eu não sei quantas, porque quando eu fiz a segunda vez, eu não sei quantas questões ficaram parecidas, iguais, quantas questões, ou a ordem, enfim. Então, pode ter questões iguais, pode não. Vai ter, com certeza, questões iguais, talvez estejam fora da ordem, tá? Então, vocês olham depois quais são as questões que não tem o gabarito que vocês me falam, tá bom? Os líderes da sala de vocês têm o meu WhatsApp. Aí você fala para o líder que tem um grupo meu com os líderes da sala e pedem para eles me avisarem no grupo que aí eu faço o gabarito, tá? Tudo bem, Yasmin, depois eu passo o gabarito dessas daí. Então, como é que o Coulomb estudou isso? Então, essa figura aqui do lado, ó, é uma figura que está melhor representada, um pouquinho maior, a balança de torção. De um lado aqui, ó, tem essa bolinha que está carregada, e do outro lado tem essa outra bolinha aqui, ó. E ele percebeu que essas bolinhas, quanto mais distante umas das outras, menor era a força. Então, ele percebeu que quando a distância aumentava, a força diminuía. Ou, quando a distância entre as bolinhas diminuía, a força aumentava. Então, ela vai começar a se afastar com um valor que depende da distância. Só que quando a carga aumentava, se a carga aumentar, a força aumentava. Se a carga da bolinha diminuir, a força diminuía. Então, ele percebeu que a carga e a força eram diretamente proporcionais. Então, o que foi que Coulomb descobriu? Que essa força elétrica, também conhecida como força eletrostática, ela é uma força que depende das cargas, ela é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se você olhar essa fórmula, parece muito, muito, muito com aquela fórmula que a gente tem para força gravitacional. Lembra que força gravitacional é Gzão, foi o assunto da gente quando estava tendo aula. Mzão, Mzinho, sobre D ao quadrado. Vê aí, se não é bem parecida com essa, ó. Então, a força gravitacional e a força elétrica, elas têm um caráter muito parecido, ó. Esse Gzão aqui, ele é o que corresponde ao K daqui, ó. Esse Gzão é o que corresponde ao K. As massas é o que corresponde às cargas e a distância corresponde à distância mesmo. Então, força elétrica e força gravitacional, as fórmulas são bem parecidas. Mas, enquanto força elétrica depende das cargas, força gravitacional depende das massas. Então, elas são parecidas, mas não são iguais.
Então, o F é força, o K é chamado de constante eletrostática. Se é uma constante, a gente não precisa decorar valor, vem nas questões, tá? Então, geralmente, o valor que as questões trazem para essa constante é 9 vezes 10 a nona, tá ali do ladinho escrito. Mas não se preocupa com isso, não, que nas questões vem escrito. Geralmente, essa constante não vá. Q1 e Q2 são as cargas elétricas e D é a distância. As unidades de medida. Força, como vocês já viram lá desde o primeiro ano, é em Newton. Carga elétrica é em Coulomb, que é o assunto da aula passada. Então, carga elétrica é em Coulomb, que é esse C maiúsculo. Distância é em metros. E a constante, professor? Eu vou explicar qual é a unidade de medida, mas só uma coisa. Em algumas questões, a constante também vem com um outro valor. Algumas vezes vem 9 vezes 10 a nona, e algumas poucas vezes vem 1 sobre 4π vezes esse Ezinho aí, que é chamado de permissividade elétrica do meio. Não precisa se preocupar com isso, porque isso aqui, ou esse valor aqui, vem na questão. Quando eu falo para você, a questão vai vir lá escrito qual é o valor do K que ele quer que você use. Ou ele vai pedir para você usar 9 vezes 10 a nona, ou ele vai pedir para você usar 1 sobre 4 vezes π vezes esse Ezinho. Aí ele vai dar o valor do Ezinho. Mas não se preocupa. Então, esse F é a força elétrica, esse K é a constante eletrostática, Q1 e Q2 são as cargas, perceba que são em módulo. O que significa módulo, professor? Significa que se elas estiverem negativas, você não vai usar o valor negativo, você vai usar o valor positivo. E esse D é a distância entre as cargas, tá? Professor, e qual é a unidade da constante eletrostática? Vamos lá. Eu quero saber a unidade da constante. Esse D aqui, ó, que está dividindo, passa para o lado do F multiplicando, ó. Por isso que fica F vezes D ao quadrado. Aí agora, o Q1 e Q2 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Por isso que K é igual a F vezes D ao quadrado dividido por Q1 vezes Q2. Força é em Newton. Então, ó, força eu substituo por N, que é Newton. D ao quadrado é distância ao quadrado. Distância é metro, então fica metro ao quadrado. E carga vezes carga, cada carga é Coulomb. Então, fica Coulomb vezes Coulomb. Então, fica Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Caramba, professor, eu vou ter que decorar isso, é? Não, criatura, não precisa decorar, não. Fica tranquilo. Isso aqui só for para te mostrar como é que eles encontram a unidade de medida das coisas. Mas não se preocupe, porque nas questões vem dizendo qual é o valor e qual é a unidade de medida, tá? Não precisa se preocupar com isso. Isso aqui é a título de como eles chegaram a esse valor. Mas não precisa decorar, tá? Porque isso vem na questão. Como é que fica o gráfico da força elétrica? Professor, o senhor pode voltar o outro quadro só para tirar um print, por favor? Esse daqui? Bruno, eu acho que você não precisa tirar print não, Bruno. Os slides, Bruno, eu coloco todos no Google Classroom. Já tem os slides lá da primeira aula e vai ter o dessas de hoje também, Bruno. Viu? Não precisa tirar print não, fica tranquilo. Hoje, meio-dia, quando acabar a aula do segundo ano, eu boto os slides que eu botei na semana passada, tá certo? Fica tranquilo, os slides vão estar lá. Professor, e como é que fica o gráfico da força elétrica? Porque muitas questões no Enem vêm em gráfico. Então, o gráfico é assim, ó. É uma exponencial, né? Então, em um eixo eu tenho a força, que é em Newton. No outro eixo eu tenho a distância. Então, quando a distância vai aumentando, ó, quando a distância vai aumentando, a força vai diminuindo, porque eles são inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, quando a força é F, a distância é D. Então, aqui, ó, quando a força é F, a distância é D. Aqui, ó. Quando a distância aumenta para 2D, a força reduz para F sobre 4. Quando a distância aumenta para 4D, a força reduz para F sobre 16. Lembra? É da mesma maneira que a gente analisou lá na força gravitacional, ó.
se a distância aumentar 4 vezes, a força diminui 16 vezes, porque a distância está ao quadrado. Ó. Lembra do assunto passado? Fica d ao quadrado. Se a distância aumentar 3 vezes, a força diminui 9 vezes, porque é 3 ao quadrado. Então, a força ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se a distância aumentar 2 vezes, a força não diminui 2 vezes. A força diminui 4 vezes, porque é ao quadrado. Então, ó, se a distância diminuir, a força aumenta, e se a distância aumentar, a força diminui. Então, é essa maneira que a gente analisa o gráfico. Quanto maior for a distância, ó, se a distância aumenta, a força diminui, tendendo a zero. Mas nunca vai encostar em zero, porque é uma exponencial. Vocês já estudaram lá em matemática que gráfico de exponencial nunca encosta no zero. Ele chega bem próximo do zero, mas nunca vai encostar no zero, porque a função exponencial não toca no eixo x. Isso é parte de matemática, tá? Mas só para lembrar para vocês aí. Então, é esse que é o gráfico da força elétrica. Só para lembrar, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Só para lembrar para vocês mesmo, tá bom? Porque a fórmula não me diz se ela se atrai ou se ela repele. A fórmula só me diz o valor. Quem tem que saber se vai atrair ou repelir é você. Professor, vou ter que sair porque meu avô caiu. Viu, Brenda? Tranquilo, vai lá, melhora para o seu avô. Fique tudo bem com ele, tá? Fica tranquila. Depois você pega os slides no fim do dia. Fica tranquila. Vai lá, dê assistência ao seu avô, que ele fique bem. Questão 1. Bora ver se vocês entenderam as coisas que eu falei. Vocês têm aí 2 minutos para fazer a questão 1. São 8h49. 8h51 eu corrijo. Quem tem a questão 1? Não coloque o gabarito no chat. Ainda não coloquem, tá? Não coloquem o gabarito no chat. Ok? Pode colocar agora o gabarito na tela. Coloca para mim, por favor, o gabarito na tela aí do chat. O que é que vocês acham que tem como resposta aí? A, B, C, D ou E? Letra E. Letra E. Temos 2 pessoas na letra E. Quem mais? Letra E também para Ingrid. Letra E para Vitória. Letra E para Bruno, para Maria, para Larissa. Quem mais, gente? Só tem letra E? Estão pescando um do outro, né? Foi no primeiro aí que botou letra E. Aí a galera agora tudo tá botando letra E para dizer que não tá botando no outro, para não errar. É isso? Mas sinto dizer para vocês que vocês foram tudo no erro aí, ó. Só Yasmin botou letra A e parabéns, Yasmin. É letra A mesmo. Luiz e Samara, parabéns também. Botaram letra C, mas não era letra C não, Luiz e Samara. Parabéns por ter seguido tudo das outras, tá bom? Mas parabéns mesmo para Yasmin lá no início, lá, que botou letra A. Somente a 1 é correta, gente. Vamos ver. Força elétrica. Força elétrica é o que a gente acabou de estudar agora. A fórmula é K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Vamos lá. Ela é proporcional às cargas. Beleza, verdadeiro. Então, a 1, verdadeiro. Ela é proporcional às massas. Não tem massa
em força elétrica. A massa é na força gravitacional, que parece com a força elétrica, que é Gzão, Mzão, Mzinho sobre D ao quadrado. Então, a 2 é falsa. 3. Ela é proporcional ao quadrado da distância. Não, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se ele falasse inversamente, aí estaria a 3 verdadeira, mas a 3 é falsa. Professor, e por que a 4 é falsa? Ela é proporcional ao inverso da distância. Não é ao inverso da distância, é ao inverso da distância ao quadrado. Então, não é a distância, é distância ao quadrado. É por isso que a 4 não é verdadeira. Ele falou ao quadrado. Se você unir a 3 com a 4, aí daria certo. Porque a 3 ele fala ao quadrado e a 4 ele fala o inverso. Então, é o inverso do quadrado. Então, por isso que é letra A. Tá? Por isso que é letra A. Questão 2. Eu vou fazer essa para vocês, tá? Porque nosso tempo está acabando e eu não tenho como dar um tempo para vocês fazerem peça de cálculo e aí precisa de um tempo muito grande. Mas quando eu passar a lista para vocês, lá para quarta-feira ou quinta eu passo a lista para vocês e aí vocês tentam fazer sozinhos algumas questões parecidas com essa que eu vou botar. Duas cargas pontiformes. Pontiforme significa carga em forma de ponto. Igualmente carregadas com carga de 3 microcoulomb. Então, aquele micro aqui, ó, para quem não lembra, esse Mzinho aqui, ó, é chamado de micro. Esse micro significa 10 elevado a menos 6. Então, tanto a carga 1 quanto a carga 2, o valor dela é 3 microcoulomb. Estão afastados por uma distância de 3 centímetros. Então, a distância é 3 centímetros. Sendo a constante 9 vezes 10 a nona, ó, aqui é constante, ó. Tá vendo que vem a unidade de medida? Você não precisa decorar? Então, aqui o valor da constante, ó. Calcule a força entre as cargas. Indica se é de repulsão ou de atração. De cara, já dá para a gente dizer se é repulsão ou atração. E aí, gente? É repulsão ou atração? Agora, bem rapidinho no chat aí. É repulsão ou atração? Só falta 6 minutos de aula. Rapidinho no chat aí. É repulsão ou atração? Por que repulsão? Por quê? Ok, beleza, repulsão. Mas por que repulsão? Agora eu quero um motivo. Por que repulsão? Porque tem o mesmo sinal. As duas são positivas. 3 vezes 10 a menos 6. Se fosse uma 3 vezes 10 a menos 6, que é positiva, e a outra menos 3 vezes 10 a menos 6, aí seria de atração. Então, ela é repulsão porque as duas cargas são positivas. E positivo com positivo repete. Então, bora lá ver como é que faz essa questão. Então, o primeiro passo em todas as questões de física é você ler e retirar os dados. Os dados são aquelas informações que a questão dá. Então, a questão falou para a gente, ó, que o K é 9 vezes 10 a nona. A questão falou para a gente que as cargas são 3 microcoulomb. Perceba que esse microcoulomb é você ter que saber que o micro vale 10 a menos 6. Eu já falei sobre isso para vocês na aula da semana passada. Isso aqui, o vestibular pede que vocês saibam, tá? O Enem vestibular. Não vai falar na questão. E a distância é 3 centímetros. Mas centímetro não é o SI. O SI é o metro. Para passar de centímetro a metro, é o nome centímetro. 100 centímetro. Divide por 100. Por isso que 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, agora que você retirou os dados vêm da questão. Então, tudo isso dentro do pergaminho roxo veio na questão. Você coloca a fórmula. Qual é a fórmula? É K vezes Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Agora, você substitui na fórmula os valores que foram dados. Então, o K é 9 vezes 10 a nona. O Q1 é 3 vezes 10 a menos 6. O Q2 também é 3 vezes 10 a menos 6. E a distância é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado.
Fazendo a continha, 9, que está aqui na frente, vezes 3 está aqui na frente, vezes 3 está aqui na frente, porque em multiplicação de notação científica, você só multiplica os números que estão na frente. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Por isso que tem esse 81 aqui. Aí você conserva a base, que é 10, ó. Você conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Aí fica 9 mais menos 12. 9 mais menos 12 dá menos 3. Por isso que o expoente ficou menos 3. Agora aqui embaixo, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Menos 2 elevado ao quadrado é multiplicação. Menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Quando você fizer a continha, fica 81 dividido por 9, que dá 9. 10 a menos 3 por 10 a menos 4, que dá 10. 9 vezes 10 dá 90. Por isso que o valor é 90. Alguma dúvida nessa questão? Lembrando que não precisa tirar print da tela. Os slides, assim no fim do dia, eu coloco para vocês lá no Google Classroom, tá? Todo mundo entendeu como faz? Lembrando que essa questão fica disponível depois para vocês. Vou fazer mais uma. Duas esferas igualmente carregadas. Eu acho que essa aqui já é a última questão de força elétrica e eu libero vocês. Duas esferas igualmente carregadas repelem-se mutuamente. Professor, por que elas se repelem? Porque as cargas são iguais. Ou as duas esferas são positivas, ou as duas esferas são negativas. Eu não sei, mas eu sei que se elas se repelem, é porque elas têm cargas iguais. E elas são separadas por uma distância. Então, essa esfera e essa esfera são separadas por uma distância, que ele chamou de D. Se triplicar a distância entre as esferas, então peguei agora, ó, e tripliquei a distância. A distância era D, a distância agora é 3D. A força de repulsão entre elas se torna 3 vezes menor, 6 vezes menor, 9 vezes menor, 12 vezes menor, 9 vezes maior. Essa dá para você fazer de cabeça, sem precisar fazer conta. Vamos lá, pensa aí. Se a distância aumentou 3 vezes, se a distância aumentar 3 vezes, a distância aumentou 3 vezes, o que acontece com a força? Primeiro, a força aumenta ou diminui? Primeiro, a força aumenta ou diminui? Não, Reison, não é letra E, não. Diminui. E ela diminui 3 vezes também? Ela diminui quantas vezes? Se a distância aumentou 3 vezes, a força diminui quantas vezes? 9 ou 6? Raíssa acha que é 9, Sara acha que é 6, Jadiel acha que é 6, Reison acha que é 9. 6 ou 9? 12 não. 6 ou 9? 9, gente, porque é ao quadrado. 3 ao quadrado não é 6. 3 ao quadrado é 9. Então, a força diminui 9 vezes. Vixe, professor, eu não sei fazer conta de cabeça, não. Me mostra aí como é que eu faço essa questão de uma outra maneira. Vamos lá. Como é que a gente faz essa questão de uma outra maneira? Primeiro, essa é a força elétrica das cargas quando a distância é D. Então, essa é a força elétrica original. Essa é a força elétrica quando a distância entre elas é 3D. Então, essa aqui é a antiga. Lembra que a gente fez esse mesmíssimo tipo de questão para força gravitacional? Só troca agora as fórmulas, mas a maneira de fazer a questão é a mesma. E essa é a força nova. Lembra que tudo que tem novo bota um linha, por isso que aquele F ali, ó, tem um linha, F'. Aí agora, ó, esse 3 elevado ao quadrado, ó, é 9. D elevado ao quadrado é D. Isso aqui que eu vou circular, ó, isso aqui que eu vou circular, não é exatamente igual a isso aqui que eu estou apontando. Se é exatamente igual, você pode substituir. Então, a nova força é a força antiga dividido por 9. Se você olhar, é exatamente o mesmíssimo jeito que a gente fazia aquelas questões lá de força gravitacional. Só substitui agora que lá tinha Mzão, Mzinho, a massa do Sol,
a massa da Lua e a distância entre eles era d. Aí aumentava a massa, aumentava a distância. Agora, em vez de ser massas, é cargas. Tem a carga 1, tem a carga 2, e a distância entre eles também é d. Aí você monta a força antiga e você monta a força nova. Se você olhar, é exatamente da mesma maneira que a gente faz as questões lá de força gravitacional. E essa questão aqui não vai dar tempo de fazer hoje, fica para a semana que vem. Eu vou passar isso para vocês, tá certo? E pratiquem. Quem não está fazendo as atividades, tentem, porque já é difícil a aula remota, a aula à distância, pelo computador. Se vocês não tentarem, gente, se vocês não forem nos slides, rever os slides, ver a aula passada, aí vai ficar impossível. Aí não vai ficar difícil, não. Aí fica impossível. Tá certo? Tchau. Bom dia para vocês. Tá bom? Até semana que vem. Façam as atividades.